Bom dia a todos os professores, alunos e ao público que estão nos assistindo. Nós somos os alunos da ETEC-VAV, classe descentralizada, Maria de Lourdes de França Silveira. Nosso grupo é composto por Amanda Viana, Beatriz Petri, Elivelton José, Giovana Turra, Jaiane Santos e Natália Silva. Nosso tema é análise de investimentos tradicionais versus análise de investimentos de riscos, estudo de casos múltiplos. A agenda: justificativa, objetivos, problema de pesquisa, procedimentos metodológicos, fundamentação teórica, execução do trabalho, considerações e referências. Justificativa: através de dados obtidos em pesquisas feito pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em todas as capitais, mostram que organização financeira não é uma tarefa que atrai os consumidores. Essa é a justificativa para a realização desse trabalho de pesquisa na ETEC-VAV, com os seus respectivos alunos e professores. Objetivo geral: analisar a atratividade de diferentes fundos de investimentos no Brasil, levando em consideração a competitividade da estrutura de oferta dos ativos de renda fixa, observando a existência de melhores estruturas mais competitivas em termos de custos versus benefício. Objetivos específicos. Os objetivos específicos são analisar o perfil investidor de alunos e professores da ETEC-VAV, classe descentralizada Maria de Lourdes de França Silveira, e verificar se os fundos com maiores exigências e nível de risco possuem maiores benefícios, rentabilidade. Problemática. O Brasil é um país onde a maior parte da população está localizada na classe média, baixa ou miserável. Essa população tem grande dificuldade de poupar dinheiro, e quando poupam, empregam esse valor em cadernetas de poupança. Portanto, nossa base de pesquisa será quais os melhores investimentos para as pessoas físicas ofertados pelo mercado financeiro atual? Metodologia: investigação por pesquisa documental e bibliográfica. Pesquisa de campo com amostra entre alunos e professores da ETEC-VAV, com questionários pelo Google Forms enviados pelo WhatsApp. Fundamentação teórica. O histórico do sistema financeiro nacional e o desenvolvimento do sistema bancário. O modelo bancário foi trazido pelo Império Europeu e só faziam depósitos e empréstimos. Nos anos 50, houve um intenso crescimento do sistema bancário e a criação do órgão de controle de mercado monetário, o SUMOC. Com a solidificação do sistema financeiro nacional, veio a reforma bancária e a criação da Lei 4.595, de 84, que dispõe sobre as políticas e as instituições monetárias bancárias e de crédito. A criação do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normatizador, do Banco Central, que é fiscalizador e executa as determinações do Conselho Monetário Nacional, e também a Comissão de Valores Mobiliários, que regula e fiscaliza o mercado de capitais e protege os investidores. O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições e órgãos que controlam, fiscalizam e fazem medidas que dizem respeito à circulação de moeda e de crédito dentro do país. Fazem a intermediação financeira, que é o encontro de credores, ou seja, aqueles que detêm maior
mais dinheiro, e tomadores de recursos, aqueles que necessitam desse dinheiro, de crédito. E é por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte de seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Certificado de depósito bancário é um dos maiores conhecidos pelos investidores de renda fixa, por ter uma boa rentabilidade e segurança. Ele é um título emitido por bancos para captar dinheiro. Isso é, o investidor empresta seu dinheiro ao banco em troca de grandes ganhos sobre juros. É uma análise de crédito imobiliário de renda fixa, ou seja, é um empréstimo que faz a uma instituição financeira que irá direcionar os recursos para o financiamento de imóveis, assim como na sua construção ou reforma. O Tesouro Direto é um título emitido pelo governo federal que você investe o seu dinheiro e o recebe com acréscimo de juros, na data de vencimento que é definida no momento da sua compra. Assim, os títulos de Tesouro Direto se tornaram uma das grandes estrelas da renda fixa, obtendo segurança garantida pelo Tesouro Nacional. A poupança é normalmente chamada... É um tipo de conta bancária que você pode abrir para manter os seus fundos e ainda assim receber uma certa porcentagem do valor investido. Sendo assim, pode ser utilizado como investimento. Por sua praticidade e mobilidade, esse tipo de aplicativo é muito popular entre os brasileiros. As vantagens da caderneta de poupança são a liquidez, isenção do imposto de renda, garantia de IOF e FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Mas, por outro lado, uma das desvantagens é, claro, a baixa lucratividade e a renda apenas nos aniversários. A criptomoeda é um conjunto de códigos de programações compilados de uma forma específica e registrados em um banco de dados global, descentralizados. Cada computador conectado a um banco de dados, ou seja, o próprio banco de dados não pertence a ninguém. Eles têm um valor monetário, mas não têm um projeto de lei de governo ou economia nacional para padronizar. Sendo assim, cada moeda produzida nesse processo é única, possui um número de identificação específico e só pode ser transferida por meio de conhecidos ponto a ponto. Dessa forma, apenas o proprietário da moeda pode transferi-la. E assim pode acontecer sem intermediário. O objeto da criação de criptomoedas é fornecer ao mundo uma moeda que não seja regulamentada pelo Estado. Portanto, sendo assim, os criadores do projeto queriam uma economia descentralizada que permitissem à própria economia controlar as flutuações do produto. O dólar. O dólar, por exemplo, ele é considerado uma renda variável, já que o retorno é impreciso, devido às suas variações, ou seja, o nível de especulação. Um fator importante a se considerar é sempre avaliar o seu estado, a nível mundial e quando comparado ao real, já que, por exemplo, pode ocorrer de a nível internacional estar desvalorizado e a nível nacional valorizado, e o mesmo ao contrário. Entre os modos de como investir, não é aconselhado no modelo em espécie, devido à ocorrência de IOF e por ser utilizado somente em viagens. As opções mais procuradas são em fundos cambiais, na qual é depositado o dinheiro em fundos de investimento que profissionais irão fazer a gestão. Mercado futuro, onde o investidor compra e vende ativos e a preços pré-determinados, e é seguido a líquida dos investimentos em renda variável. Ou na compra de ações de empresas estrangeiras, companhias exportadoras, visto que as suas receitas são em dólares. Em 2020, por exemplo, devido à grande pandemia, o Banco Central dos Estados Unidos liberou mais dólares em circulação, e esse alto nível de disponibilidade tende a causar desvalorizações. Imóveis de aluguel. É considerado uma renda fixa, e que muitas pessoas escolhem por ser um investimento mais seguro, visto que os imóveis tendem a entrar em valorização. Porém, há alguns fatores a se considerar, que vão determinar o nível de lucratividade, como as características do imóvel, ou seja, o conforto, e os fatores externos, que é a localização, perto de centros comerciais, turísticos, praias. Tudo deve ser analisado e comparado com o tipo de locatário, se serão jovens, um casal, uma família. Em relação aos impostos, podem ser TBI,
taxa administrativa ou de corretagem, IOF, IPTU, conta de água e luz. Coleta e análise de dados. Foi realizada uma pesquisa para analisar o perfil de investimento dos estudantes e professores da ETEC-VAV, classe descentralizada, Escola Estadual Maria de Lourdes de França Silveira, através de questionário pelo Google Forms, e a pesquisa alcançou cerca de 77 respostas. Através da pesquisa, foi possível constatar que 60% dos pesquisados investem e 40% não. No gráfico de gêneros, podemos perceber que 52% dos pesquisados que investem são do sexo feminino, enquanto que 48% do sexo masculino. Entre a idade dos investidores, podemos notar que 40% está na faixa de entre 21 a 25 anos e de 30 a 35 anos. A menor parte dos participantes que investem estão acima dos 46 anos. Podemos notar que quanto maior a formação acadêmica, maior o conhecimento sobre os próprios rendimentos. Analisando isso através do ensino médio, que mais da metade dos participantes com essa formação não sabiam qual haviam sido seus rendimentos, e de pós-graduados e mestrados que sabiam. Entre os participantes, as formas de investimento mais comuns estavam entre poupança, ações e CDBs. Outros também não listados. Podemos notar que entre o rendimento das aplicações no ano de 2020, os investimentos de poupança, aluguel e previdência tiveram uma rentabilidade líquida negativa. Alguns, como ações, tiveram sua rentabilidade negativa também, porém por ser variável e de haver várias ações, podem ter diferentes resultados. Nas considerações finais, conseguimos concluir que conseguimos atender os objetivos gerais e específicos do nosso trabalho. Encontramos limitações no que diz respeito à análise de custos e benefícios em algumas partes, ao perfil dos investidores e formações de carteiras quanto a perfis moderados e arrojados, e formações de carteiras em combinações de investimentos que não fizeram parte da pesquisa. Fazer uma pesquisa também abordando temas como acesso à educação financeira e contornando as limitações do nosso trabalho traria resultados mais ricos. Essas são as nossas referências bibliográficas.